Alertas feitos por autoridades europeias sobre a necessidade de o continente se preparar para um possível conflito têm elevado os níveis de tensão na região. Neste vídeo, iremos falar sobre os alertas e os preparativos da Europa para uma possível guerra e sobre os motivos reais para a preocupação, na opinião de especialistas. Olá, seja bem-vindo ao canal Olhar Político TV. Aqui trazemos informações importantes para quem gosta de acompanhar as notícias de política do Brasil e do mundo. Se você gosta de assuntos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. A preocupação em relação a um conflito expandido na Europa cresceu após a escalada da guerra na Ucrânia nas últimas semanas. Na Espanha e na Alemanha, a população começa a procurar por bunkers antibombas. Nos países nórdicos, os governos dão instruções sobre como agir em caso de ataques. O país em questão é a Espanha, onde cidadãos preocupados com a possibilidade de uma nova guerra mundial começam a procurar abrigos subterrâneos para se proteger de possíveis ataques. E o próprio governo está preparando um guia com conselhos para a população sobre o que fazer em caso de guerra. Mas a Espanha não está sozinha. Esse é só mais um dos vários alertas feitos por autoridades europeias de diferentes países sobre a necessidade de o continente se preparar para um possível conflito envolvendo vários territórios. Uma preocupação que aumentou ainda mais depois da escalada da guerra na Ucrânia nas últimas semanas. Tem até quem defenda que a Terceira Guerra Mundial, na verdade, já começou. Líderes europeus e de todo o Ocidente têm feito alertas sobre a necessidade de se preparar para um conflito de dimensões maiores desde o início da guerra na Ucrânia. Mas a urgência parece ter aumentado recentemente. Para começar, durante a cúpula do G20 no Brasil em novembro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que ia permitir que a Ucrânia atacasse o território russo com mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos. Pouco depois, as forças ucranianas já lançaram os primeiros ataques com os mísseis americanos. E a resposta da Rússia veio rápido. Depois dos anúncios feitos por Biden, Vladimir Putin logo aprovou uma série de mudanças nos critérios russos para uso de armas nucleares. Uma das mais importantes é que antes, o uso de armas nucleares só era permitido em situações de ameaça à existência do Estado. Agora, a Rússia se reserva o direito de usar armas nucleares no caso de uma, abre aspas, ameaça crítica à sua soberania ou à sua integridade territorial do Estado. Depois do anúncio da mudança dos critérios, a Rússia ainda atacou a Ucrânia usando um novo tipo de míssil. O ano começou com um novo capítulo da guerra entre Rússia e Ucrânia. Os ucranianos suspenderam o transporte de gás natural russo dentro do seu território, interrompendo o fornecimento para o restante da Europa. Apesar do continente possuir alternativas para o consumo, o corte atinge alguns países mais pobres do leste europeu. É o caso da Moldávia, que declarou situação de emergência e já sente os efeitos concretos em pleno inverno rigoroso. Eram 7 da manhã, pelo horário local, quando o último carregamento de gás passou pelo gasoduto que liga o oeste da Rússia ao oeste da Ucrânia. Depois de percorrer mais de 1.000 quilômetros em território ucraniano, o produto entra na União Europeia via Eslováquia e também abastece países como Hungria, Áustria e Moldávia. Neste último caso, ainda há uma disputa de pagamento entre a Rússia e um dos países mais pobres da Europa. Sinto que ao entrar dentro da crise, Preços aumentando são uma coisa, mas quando não tem gás nenhum, é outra, completamente diferente. Diz o carteiro Petro, um dos muitos moradores da Moldávia preocupados com o que vem por aí. Desde a invasão em larga escala da Ucrânia, há quase 3 anos, a União Europeia reduziu a compra de gás russo. Antes, em 2021, 40% do gás consumido nos países do bloco vinham da Rússia. Hoje são 8%. E a meta é que não haja mais negócios com Moscou a partir de 2027. O bloco econômico importa 80% do gás que consome. Agora, os principais fornecedores para a Europa são a Noruega e os Estados Unidos. Os norte-americanos enviam o gás por navios, em forma líquida, num processo que exige o resfriamento para carregá-lo e outro no destino para deixá-lo pronto para uso. Tudo isso torna o processo mais caro que o gás russo que vinha pelo gasoduto ucraniano. É uma medida que tem consequência para todos, para quem compra, para quem vende, para a Ucrânia, que ganhava com o trânsito do gás em seu território.
Mas na visão da União Europeia e dos ucranianos, quem mais perderia é a Rússia, porque o setor de petróleo e gás é a base da economia do país e de onde vem boa parte do dinheiro para financiar a invasão da Ucrânia. As sanções econômicas impostas nos últimos anos dificultaram, mas não estrangularam a economia russa como queriam Europa e Estados Unidos. Нашим людям, що проходять всі труднощі з гідністю. No seu discurso de fim de ano, gravado em frente à escultura conhecida como Mãe Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky fez críticas indiretas aos governos da Eslováquia e Hungria, dois dos países europeus que mais compram gás da Rússia. E afirmou não ter dúvidas de que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, tem vontade e capacidade de conseguir a paz e terminar a agressão russa. За Путіна пішли служити, за Путіна і гинуть. Em que termos, o presidente ucraniano não explicou. Наша страна независимая, свободная и сильная. Na Praça Vermelha, em Moscou, Vladimir Putin, que acabou de completar 25 anos no poder, afirmou que seu pensamento está com os soldados, que, segundo ele, são os heróis que defendem a Rússia. Хорошо, будем идти только вперед. Horas depois da mensagem de seu presidente, os russos voltaram a atacar a capital ucraniana, Kiev. Destroços de drones interceptados caíram em prédios da cidade. Pelo menos 2 pessoas morreram.